escolha o tema do vídeo: animação, terror, filmes, variedades. Ok, aproveite! Já vamos começar! Quando você é criança, poucas coisas são mais fascinantes do que o medo. O medo é uma sensação muito curiosa. Você não gosta de sentir aquilo de jeito algum, mas por algum motivo estranho e difícil de explicar, acaba sendo atraído por histórias de fantasma, filmes de terror e tudo que envolva o sobrenatural. Ainda assim, não consegue apagar a luz de um cômodo sem ter que sair correndo dali o mais depressa possível, porque você tem medo do escuro. Palhaços bizarros, bonecas assustadoras, vultos te cercando, uma assombração maléfica e um corpo totalmente decomposto, prontinho para te afogar. Esse tipo de pensamento assombra qualquer criança, com suas mentes criativas inventando todo tipo de situação aterrorizante. What's the matter, kids? Can't take a joke? Nos anos 90, uma época sem limites para a imaginação e onde muita coisa era produzida para a televisão, a Nickelodeon acabou se arriscando um pouco até demais e aprovou uma série de terror que, embora tivesse o objetivo de ser infanto-juvenil, acabava muitas vezes cruzando certos limites e causando desconforto em diversos telespectadores. A ideia era um programa que possuía a essência do medo infantil, o medo do escuro, chamado simplesmente de Are You Afraid of the Dark? Em tradução literal, você tem medo do escuro? Eu não sei vocês, mas eu não me assusto facilmente. Não sou esse tipo de pessoa. É mentira dele. Ele se assusta o tempo todo. É um medroso. Shhh, não era pra falar esse tipo de coisa, eu vou acabar te demitindo, hein? Bom, aqui no Brasil, o seriado acabou recebendo o título de Clube do Terror. Eu soube que ele passou na TV Record, mas eu era muito criança, então eu não cheguei a ver, e pelo jeito, ele não é muito lembrado hoje em dia. Eu não vejo ninguém falando dele por aí. O que é muito curioso. Bom, nos Estados Unidos o papo era outro. A série ia incomodar muitos pais dessa época por ser considerado por vezes assustadora demais para as crianças e com temáticas maduras. O programa contava com um grupo de crianças que se chamavam de Midnight Society, a Sociedade da Meia-Noite, aqui no Brasil, Clube do Terror. Eles se reuniam durante esse mesmo horário diante de uma fogueira para contarem histórias assustadoras. A série funcionava exatamente assim, com eles revezando durante os encontros entre quem seria o narrador da vez, e antes de começarem a história, jogando um pó na fogueira e dizendo: submeto à aprovação da Sociedade da Meia-Noite. Submitted for the approval of the Midnight Society. E assim, o terror se iniciava. As crianças não eram fixas e algumas saíam de uma temporada para outra, sendo substituídas por novos membros. Além disso, um fato curioso é que muitos atores que viriam a se tornar famosos demais anos depois fizeram participações no programa, como Ryan Gosling e Hayden Christensen. Hoje eu vou trazer alguns desses episódios mais polêmicos e que me surpreenderam muito, e também vou mostrar relatos reais de pessoas que hoje já estão na casa dos seus 30 a 40 anos, como provas para vocês de que o seriado realmente causou traumas em muita gente que assistiu ele ainda na infância. Essa série não fez parte da minha infância. Eu sou uma criança dos anos 2000, mas eu não cresci assistindo ela e não tenho nenhuma lembrança. Na verdade, só descobri a existência do programa há algum tempinho atrás. Nunca fui um cara muito chegado na Nickelodeon também. De lá, só me importava Drake e Josh, iCarly e Bob Esponja. E, como sabemos, essa é uma emissora cheia de bastidores bizarros e com seriados repletos de cenas sugestivas, para dizer o mínimo. Embora esse não seja o caso, Are You Afraid of the Dark vai trazer tramas por vezes muito bem roteirizadas e que eu consigo ver perfeitamente o porquê de impactarem tanto as crianças dos anos 90 e o motivo de tanta polêmica na época, com pais exigindo que alguns episódios não fossem reprisados com frequência, porque seus filhos ficavam chorando e tendo dificuldade em pegar no sono. Eu fui assistir a série com um pensamento em mente: eu acho que eu não vou ter medo, mas eu preciso enxergar a partir dos olhos de uma criança. Afinal, eu sou até hoje traumatizado com algumas histórias das lendas urbanas do Gugu. Eu disse pra vocês que ele era medroso. Para com isso! Sai fora daqui, véi!
Enfim, com tudo isso em mente, eu fui assistir ao programa despretensiosamente e eu devo admitir, alguns desses contos são realmente muito marcantes e impactantes. Vamos lá? O futuro nem sempre te espera. Aqui estamos sempre um passo à frente, sempre adiante. Continue assistindo Zoot. O conto do Super Óculos. Em Super Óculos, tudo parece muito divertido até que não é. Esse conto tem um final que me chocou de verdade, sendo bem sincero, e uma energia bem carregada em alguns momentos, principalmente na reta final dele. Você sente um desconforto legítimo, sabe? Começamos com um casal em uma loja de bugigangas mágicas. Aparentemente é tudo falso. O garoto brinca com um livro de feitiços e um pau mágico, recitando um encanto e ele não tem noção do que vai acontecer. O tal encanto é para abrir uma visão para uma segunda dimensão, e ele lança o pó que tá na mão dele de qualquer forma, sem nem perceber que um pouco dele caiu em alguns óculos que estavam ali em exibição. Ele compra então várias bugigangas da loja, porque é 1º de abril e ele é um brincalhão e um piadista irritante. Mas antes, ele também compra um daqueles óculos, pois supostamente eles dão visão raio-x. Sua namorada não estava curtindo muito aquilo, e piorou ainda mais porque toda vez que ela colocava os óculos, ela começava a ver vultos bizarros a cercando. Tudo começa com uma mulher, toda de preto, segurando um livro e apontando para ela. She's there. Look by the tree. Mas rapidamente a escala da coisa vai aumentando, com ela até tentando se livrar dos óculos, mas ele reaparecendo em sua bolsa de novo e de novo. Ela jogava no lixo, reaparecia. Ela devolvia para a loja, reaparecia. Ela nota também que pode ver alguns objetos que não estão ali, como uma chaleira em sua casa, quase como se estivesse vendo outra dimensão. Seu namorado simplesmente não acredita nas histórias dela, porque ao colocar os óculos, ele nunca vê nada, o que força ela a voltar para a loja de objetos e implorar para o dono, chamado Sr. Sardu, que ajude ela com isso. Ele é obviamente um falastrão, um impostor, e explica que o feitiço abre um portal para outra dimensão, e o que ela está vendo são pessoas de outro plano que nos cercam o tempo todo, mas não conseguimos ver, e que o feitiço acabou rompendo esse véu. Não é preciso que você seja um gênio para perceber que ele não tem noção do que tá falando e tá inventando um monte de coisa ali na hora. Ele oferece ajuda, mas por um preço bem salgado de $20, e assim eles se reúnem na casa dela para reverter o feitiço. Mas Sardu, como eu disse, é um impostor, ele não sabe muito bem o que tá fazendo, tá inventando um monte de coisa aleatória, simplesmente lendo o que tá ali no livro e improvisando. A sala subitamente é engolida por uma escuridão absoluta. Tudo o que podemos ver são eles no centro de tudo e os vultos que estão novamente ao redor deles, cercando-os, com Sardu se tremendo de medo ao realizar que tudo aquilo era de verdade. Eles até que têm um breve momento de felicidade, acreditando por um instante que venceram, mas olhos gigantes se abrem na escuridão eterna e uma voz poderosa soa, uma voz feminina distorcida, dizendo que eles abriram um portal para outra dimensão e duas dimensões não podem coexistir dessa forma, com uma tendo que subjugar a outra. You have tampered with the cosmic seal. Two universes cannot exist on the same plane. Balance must be restored. O final desse conto? Uma bizarrice, uma subversão de expectativa. Vemos o casal, agora interpretado por outros atores, e uma mulher com um livro, que diz que tudo foi resolvido. Ela diz que os outros que estavam tentando invadir o universo deles foram derrotados e não vão incomodá-los novamente. Vemos então os mocinhos de antes, o casal e o farsante presos em uma bola de cristal, implorando para serem soltos. Esse conto tem um final agridoce, ou talvez completamente amargo mesmo, e quem conta ele é o líder do grupo, Gary, que explica que a feiticeira do outro universo era muito poderosa e venceu Sardu com uma facilidade extrema, porque ele nem sabia o que estava fazendo, e assim um universo venceu o outro. Não havia ninguém malvado de fato, apenas a luta pela sobrevivência.
O conto da música negra. Uma família bem pobre e com dificuldades após o divórcio dos pais se muda para uma casa herdada misteriosamente. Temos aqui a mãe, seu filho e sua filha. A casa foi herdada de um tio que eles pouco conheciam e que morreu subitamente, porque ele já era bem idoso, deixando tudo para eles. O garoto é um rapaz bem bonzinho, prestativo e que inclusive trabalha como entregador de jornais para ajudar sua mãe, mas em casa, sua irmãzinha é uma praga com ele e sua mãe joga muita coisa pra cima do garoto. Em um momento, ele desce ao porão e, ao ligar um rádio antigo que estava lá, uma porta estranha de madeira começa a se abrir, até que olhos vermelhos cintilantes surgem no vazio e uma voz o chama para dentro. Ele quebra o rádio no susto e tudo se encerra, com sua mãe convencendo-o de que foi apenas sua imaginação. Mas isso voltaria a acontecer, já que em outra ocasião, quando ele desce lá para lavar algumas peças de roupa, ele também está ouvindo música para se distrair e não percebe a porta voltando a se abrir, exatamente como daquela vez. Só que agora o que emerge de lá é uma boneca imensa de porcelana, com uma voz doce e hipnotizante, que o chama para vir brincar com ela. Won't you come play with me? We can have lots of fun. Just come with me. Ele quase aceita, porque ele entra em transe. Mas sua mãe interrompe tudo e, de repente, se encerra uma outra vez. O menino também tem um problema. Ele é constantemente atormentado pelo vizinho, um típico bully desses da época, que invoca com ele por motivos ridículos, chegando a quebrar a bicicleta dele devido a um acidente que o deixou bem irritado. No entanto, o garoto não demora para fazer a conexão de que a música é o que faz as manifestações sobrenaturais acontecerem no porão. Dessa vez, quase sendo sugado para um circo medonho enquanto ele novamente ouvia música e lavava roupa. Tendo uma ideia absurda, típica de um maníaco em potencial, ele atrai seu bully para uma armadilha e acaba prendendo ele lá embaixo, junto de uma caixa de som enorme que ele já tinha deixado ligada na tomada. Ele espera com paciência. Enquanto isso, o valentão era sugado pela criatura do porão. Ao descer, ele encontra nada além de uma bicicleta novinha em folha e uma luz brilhante surge de trás da porta, com a voz agora soando suave e adocicada, e dizendo que aquilo é um presente e que lhe dará tudo o que ele desejar, assim como fazia com o falecido tio dele. Mas para isso, tem uma condição: o menino precisa fazer uma coisa, assim como o falecido tio dele já fazia, e essa coisa é alimentar a criatura. O conto termina com o garoto ouvindo sua irmãzinha chegando em casa e gritando lá de cima para ele fazer o jantar dela e que é melhor estar bom ou ela vai contar tudo pra mãe deles. E então ele se vira pra porta de novo, sorrindo de uma forma maliciosa enquanto a luz ilumina o seu rosto perverso. O conto da jangada do morto. O título brasileiro desse conto é ridículo, ele não tem lógica nenhuma, então eu rebatizo ele pra vocês de O Conto do Corpo Flutuante. Ele é contado por um novo membro do grupo, e esse é o teste dele, surpreendê-los com um conto assustador. Começamos na década de 50, com um garotinho usando a piscina da escola fora do horário, algo que ele consegue porque o namorado da sua irmã, Charlie, é o salva-vidas dali. Enquanto os dois pombinhos se beijam, o menino sente um cheiro horrível nadando. Péssimo, é algo terrível, até que subitamente ele é puxado para baixo. Tem alguma coisa tentando afogar o pobre rapaz. Ele começa a berrar desesperado por Charlie, que ouve a tempo e se joga na piscina tentando salvar o garoto de toda forma possível, mas aquilo acaba. Mudamos de cena de repente. Estamos agora nos anos 90, sem saber a conclusão da cena anterior. Em uma aula de ciências, um nerd acaba se atrapalhando por completo e faz uma bagunça do caramba com o seu vulcão. O zelador surge para limpar tudo aquilo e descobrimos que o nome daquele senhor, já de idade, é Charlie. O nerd se aproxima de uma garota popular com um papo bem esquisito, mas que interessa a ela bastante, pois ela é da turma de natação e ele diz para ela que tem uma coisa que vai interessar ela nessa questão. Mas que ele precisa mostrar isso pessoalmente, amanhã em particular. Eu não aceitaria, mas como ela é maluca, ela vai. Lá, na escola, ele revela que descobriu uma sala secreta, uma antiga piscina abandonada que foi encoberta por armários e uma parede falsa. Ele não sabe o motivo, mas o local foi fechado.
Isso a deixa muito animada, porque a turma de nado da escola praticava em uma piscina que não ficava ali, ficava a quilômetros de carro da escola. Ela pressiona o colégio e o local é reaberto. Mas não demora muito para o sonho virar um pesadelo, porque as pessoas começam a sentir um cheiro esquisito aqui e ali, é algo podre, fedido de verdade. O acordo entre ela e o rapaz é que ela o ensinaria a nadar, porque ele não sabia direito e tinha um certo trauma de infância relacionado à água. Então, eles vão juntos para a piscina durante a noite. No entanto, começam a ser atacados por algo misterioso que vem junto de um cheiro químico que lembra ele de ácido. E essa coisa puxa o rapaz para debaixo da água. E mesmo que depois ele consiga subir na boia onde eles estavam, eles são derrubados uma outra vez por algo muito forte, que simplesmente vira a boia. Mas são salvos por Charlie, o zelador. Charlie, que acaba salvando eles no último instante, revela um conto do passado. Muitos e muitos anos atrás, ele era o salva-vidas da recém-inaugurada piscina, na qual o irmãozinho da sua namorada se afogou e que ele não foi capaz de salvá-lo. Ninguém acreditou na história dele de que tinha algo puxando o menino para baixo, até que mais 3 pessoas se afogaram e o local foi fechado, simplesmente. E todo mundo seguiu com a vida e esqueceu disso. Acontece que a escola foi construída em cima de um cemitério e os corpos foram movidos para um outro local, mas ele acredita que um desses corpos não foi movido. Ele foi deixado para trás, abandonado. Apenas um, e que agora buscava vingança. O garoto usa seu conhecimento para jogar um químico na piscina ao qual o morto-vivo reagiria, pois esse químico causava uma reação em ácido, que era o cheiro forte que vinha do cadáver, e o plano dá certo. Ele aparece, um corpo decomposto bizarro, sujo, gosmento, coberto por um vermelho sangue. Ele começa a atacar eles e Charlie entra em choque e eles tentam fugir, mas não demora muito para ele sair de dentro do ralo, borbulhando como uma poça de sangue e tomando forma. Eles conseguem atraí-lo para a piscina e eventualmente, depois de um caos total no qual ele ainda tenta pegá-los, eles acabam o derrotando com mais alguns químicos, causando uma grande explosão que detona o cadáver e faz ele evaporar de uma vez por todas. Então, a assombração se vai. Esse é um dos episódios que deixou muitas crianças incomodadas na época da sua exibição, com eles, hoje em dia já grandes, pontuando que o design do monstro era traumatizante para a época. Você está assistindo Zoot. Todo o pavor que você sentiu até hoje foi pouco. Porque agora você vai viver o seu pesadelo mais terrível comigo. Aqui nas noites do terror do Play Center. Vem brincar comigo. Eu vou te levar a lugares onde sua imaginação jamais ousou ir. Sobreviva se você conseguir. Continue assistindo Zoot. O conto do Quicksilver. Esse conto começa com uma garota visivelmente abalada, adoecida, fazendo um feitiço de invocação e chamando um espírito obscuro para o seu quarto. Que idiota, né? Quem que faz uma coisa dessas? Só que não é bem assim. Ela na verdade estava tentando aprisionar aquela coisa no seu amuleto, mas não funciona, com aquela entidade se aproximando mais e mais. E eu devo admitir que ele é meio assustador. Imagina ser uma criança e se deparar com essa coisa na sua televisão. Ela não consegue impedi-lo, como eu já falei, e acaba derrubando uma das velas que queima a cortina do seu quarto, dando início a um grande incêndio. Algum tempo depois, uma nova família se muda para a casa que estava à venda. E os 2 filhos do casal, uma dupla de irmãos, são interessados em histórias de terror, que costumam contar um para o outro, o que dificulta que eles levem a sério quando, naquela mesma noite, a cama dos 2 começa a balançar sem parar. Um culpa o outro, achando que é uma pegadinha do irmão. Mesmo que na parede deles surja uma estranha pintura, a letra Q. Na escola, o irmão mais velho começa a se aproximar de uma menina que inclusive elogia o colar dele, e ele diz que é do seu falecido avô.
e um clima claramente está surgindo entre eles. O que ele não sabe é que naquela mesma noite ele vai ter um sonho com o acontecimento do início do episódio, acreditando que a garota que ele tá vendo no sonho é a mesma colega da sua classe, por quem ele se interessou. Afinal, elas são idênticas, mas antes que o sonho se encerre, a menina olha diretamente para ele e diz: "Eu fiz errado." Ele acorda em choque, não entendendo o que aconteceu e, no processo, despertando seu irmão. E juntos, eles observam o colar de prata dele se arrastando pelo chão. Ele persegue e se joga desesperado, trombando contra a parede e derrubando uma pequena tábua que revela um esconderijo, onde, surpreendentemente, está um livro daqueles de fotografia escolar. Abrindo o livro, o que eles veem é a foto de duas garotas idênticas. Uma é a do sonho e a outra é a garota com quem o menino estuda. Circulando a fotografia de uma delas, Laura, a do sonho que ele teve, novamente vemos a letra Q. É então que a entidade faz sua primeira aparição para eles, fazendo-os berrarem sem parar, o que faz com que seus pais entrem no quarto, mas devido ao histórico deles de sempre contarem histórias de terror um para o outro, os seus pais não acreditam e somente mandam eles voltarem a dormir. Enquanto isso, o menino mais novo vai adoecendo e seu irmão conversa com a colega de escola, explicando toda a situação até que ela acredite nele e a história seja revelada. O que acontece é que a garota do sonho era sua irmã de fato. Ninguém acreditava na menina, mesmo que ela estivesse adoecendo misteriosamente. Então, ela tentou resolver sozinha, fazendo um ritual para aprisionar o ser maléfico em um amuleto, mas que por algum motivo veio a dar errado. O irmão mais novo, que ficou em casa porque tá doente, está lendo um livro sobre poltergeist, aparições, e descobre o conceito de espíritos bonzinhos, chamados de Quicksilver. Descobrindo então que ali haviam dois espíritos. Um deles era aquele ser bizarro que eles viram na noite anterior. O outro era alguém que estava querendo o bem dele, inclusive enchendo seu copo de água. Mas logo, seu irmão chega junto da sua amiga e eles começam o mesmo ritual de antes, invocando a entidade e tentando aprisioná-la. E dá errado outra vez, com a criatura levando o menino com ele e voltando em seguida para levar os outros dois. Por sorte, ele finalmente entende o que havia de errado no feitiço, pois estavam usando uma colher de prata, que não era prata legítima coisa nenhuma. Isso faz com que ele substitua isso pelo seu próprio colar, e assim o feitiço surte efeito. Seu irmão retorna para esse plano e o espírito bondoso de Laura, que vinha alertando-o sobre tudo, aparece uma última vez para se despedir da sua irmã. E de novo, eu quero pontuar aqui, a maquiagem, o ator, tudo que envolve o espírito maléfico é desconcertante. A energia que ele traz com ele quando ele tá em cena é muito esmagadora, é muito opressiva. É impossível não entender o motivo do medo que as crianças tinham na época. É creepy pra caramba. Os relatos e provas do trauma. Pesquisando rapidamente na internet, é fácil de encontrar uma comunidade de fãs nostálgicos inteiramente dedicada a Are You Afraid of the Dark? E os depoimentos e comentários sobre traumas são muitos, com cada um pontuando um episódio específico. Muitas vezes, o Ghastly Griner aparece como o primeiro colocado, um palhaço que, na minha opinião, nem é de um episódio assustador. Ele é de um episódio super bobinho, tosco, nada a ver com nada, mas eu acho que o visual dele foi o que deixou as crianças se revirando de medo. Porque ele fazia as pessoas salivarem uma gosma roxa, e eu acho que isso gerou marcas nessa galera. Vejam os relatos agora. Aquele episódio sobre as crianças que viam pessoas quando colocavam os óculos de raio-x me horrorizou. O fato de, no final, descobrirmos que o nosso mundo, como conhecíamos, estava acabando para o deles existir, despertou em mim um pavor existencial que nunca mais voltou a adormecer. Alguém mais acha que o conto do Quicksilver era petrificante? Eu imaginei aquela criatura sombria aparecendo no espelho do meu quarto, literalmente por anos. O episódio do 13º andar, em que as crianças acham uma companhia que testa brinquedos com aqueles aliens esquisitos sem face. Meu Deus, aquela coisa me deu pesadelos por semanas. A garota morta no armário escrevendo Help Me com sangue nas paredes. A primeira aparição dela no espelho ainda me assombra com meus 30 anos, galera. É o conto do fantasma solitário, pelo jeito. Are You Afraid of the Dark teve duração de 7 temporadas, fez um grande sucesso e chegou até mesmo a receber um reboot recentemente, com novos atores e um novo clube do terror.
durando mais 3 temporadas, sendo relativamente bem avaliada e bem recebida por público e crítica. Mas não fez muito barulho, afinal, acho que é o tipo de coisa que não funciona muito nos dias de hoje. A série original permanece na memória de muita gente, seja uma boa lembrança ou, na maioria dos casos, um trauma profundo. Pode falar agora, Mimi. Ficou calada, né? Aleluia! Eu só quero pedir para que os inscritos comentem alguma lenda ou conto assustador que os traumatizou durante a infância. Deixem aí nos comentários, vai ser muito bacana. É uma boa ideia, então vocês já sabem exatamente o que fazer. Esse foi o vídeo de hoje, eu sou o Zut e até a próxima.